Olá, gente! Bem-vindo a mais uma aula, e essa é a aula que eu mais gosto, a aula de pão de mel. Vamos lá para os ingredientes? Bom, aqui eu vou ter 5 gramas de fermento em pó, fermento químico, tá? 5 gramas de bicarbonato de sódio, 180 ml de mel. Aqui tenho 2 gramas de cravo em pó. Tem que ser em pó, tá, gente? 5 gramas de canela em pó. 50 gramas de cacau 50%. 250 gramas de farinha de trigo. 80 gramas de açúcar, 1 ovo, 250 ml de leite e 20 gramas de margarina ou manteiga. Vamos para a produção? Eu vou separar aqui para poder ficar mais fácil de vocês verem, tá? São muitos tapueres, muitos tapueres. Bom, num bowl maior, você vai colocar o mel. Tem que ter especiarias, viu, gente? Sem especiaria não é pão de mel. O que seriam as especiarias? São o cravo, a canela. Eu colocava gengibre também no começo do meu... Quando eu comecei a fazer pão de mel, porque ele dá aquela refrescância, né, do pão de mel. Eu parei de utilizar o gengibre. Mas se você quiser colocar, 5 gramas também de gengibre, tá bom? Bom, a gente coloca o mel e já vai colocando os secos, o açúcar. Não tem uma ordem específica, tá? A única coisa que você tem que seguir é peneirar a farinha, como eu sempre digo em todas as receitas. A gente coloca todos os ingredientes secos. O fermento eu deixo por último, tá bom? Sempre deixo o fermento por último, porque a ação dele começa instantaneamente. Quando o fermento é químico para bolo, começa a agir instantaneamente. O ovo. Margarina tem que estar em temperatura ambiente, tá bom, gente? Não coloque ela gelada, senão você vai acabar não conseguindo envolvê-la na massa e ela vai ficar os gruminhos, e quando for assar, vai ficar com buracos, a massa não vai estar totalmente com a gordura que ela tem que ter, tá? Vou colocar o leite e agora eu vou mexer com o fouet, ó. Mexer novamente, mexer até que você consiga agregar todos os ingredientes que você já colocou, menos a farinha e o fermento, tá? Eu vou mexer aqui e já viro para vocês verem como que fica. Qual é a função do bicarbonato? Se você fizer o bicarbonato com as 5 gramas de bicarbonato com uns 2 ml de fermento, como que é o nome? Vinagre de álcool, você tem uma fermentação natural. Você não precisa utilizar o fermento em pó, tá? Porque o bicarbonato com o vinagre, ele faz uma fermentação natural do seu produto, da sua receita. Se você não tiver o fermento, você pode utilizar isso. E ele também ele ativa o cacau, fazendo com que o cacau fique mais escuro. Então, aquele pão de mel vai ficar com aquela cor mais escura, mais preta. Se você não quiser o pão de mel de chocolate, é só você tirar o cacau. Aí você vai fazer ele de massa branca, tá certo? Bom, fica assim. Aqui você ainda consegue ver os gruminhos da margarina, mas ela já tá toda em volta, toda junto com a receita em si. E agora vamos peneirar a farinha de trigo. Peneira a farinha de trigo e vai mexendo.
todos os ingredientes em temperatura ambiente, ok? Para não modificar a sua receita. Vai mexendo. Essa receita você não precisa ter aquele trabalho, aquele cuidado para não perder o ar, porque é uma receita que você faz à mão mesmo, né? Então ela não tem a necessidade de ter aquele ar para crescer, que nem o pão de ló, que nem uma massa amanteigada, enfim. Pão de mel, ele é a primeira vez que eu fiz pão de mel, eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, esse negócio tem muita coisa, não vou conseguir fazer, vai dar errado. Gente, não tem como dar errado. Se você seguir a receita do jeitinho que eu tô falando, você vai conseguir um pão de mel cheiroso, úmido e saboroso. E, gente, como fica linda. Tá vendo? Bem uniforme. Agora nós colocamos o fermento. Bom, finalizou, ele fica assim. Agora é só colocar para assar. É muito fácil fazer pão de mel. Só que não pode esquecer as especiarias, porque, como diz o Guilherme, se não tiver especiaria não é pão de mel. Vou pegar a forma aqui. Como eu uso sempre, com papel manteiga. Essa é uma forma de 28 por 15, é mais ou menos isso, é uma forma antiga aqui também. Vamos lá despejar a massa. Eu coloquei nessa forma um pouco mais longa, gente, porque é mais fácil para você cortar. Eu vou mostrar aqui umas forminhas que a gente utiliza também para pão de mel, que caso você tenha, você pode utilizar. Vou colocar ela para assar. Enquanto está assando a massa, eu vou mostrar para vocês umas forminhas diferentes que você pode encontrar em algumas casas de embalagem, formas e tal. Geralmente você pode achar essa daqui. Ela é uma forminha que dá tanto para você fazer pão de mel como empada, tá, gente? Você empana ela com margarina ou com desmoldante e coloca os seus pães de mel para assar individualmente. Tem assim, tem essas quadradinhas, que ela tem um fundo removível. Fica mais bonitinho. Eu gosto mais de pão de mel quadrado, né? E tem assim também, gente, que graça, de coração. Dá pra fazer pro dia dos namorados, enfim, diversos. Você pode utilizar a sua criatividade para tudo, né? Essas daqui são ideais para pães de mel. Nunca vi pães de mel. Pão de mel, gente, que você vai fazer banhado, tá? Não montado, porque tem os que aqui na loja a gente faz alguns montados na forminha de acetato, enfim, fica super lindo também. Mas o que eu vou ensinar pra vocês é a forma mais fácil, que é de fazer ele banhado, tá certo? Assim que a massa estiver assada, eu mostro pra vocês. Voltamos com a massa já pronta. Olha como ficou bonita. Olha como é fácil desenformar essa massa com papel manteiga. Vou pegar aqui uma faquinha, que esse lado aqui deu uma pegadinha, mas bem pouca. Olha isso, gente. Ó. Olha isso. Que perfeição. Ficou praticamente limpa a forma. Aí depois você só tira o papel manteiga. Ela tá bem úmida porque ela assou faz pouco tempo, tá? Olha que coisa mais linda, meu Deus do céu. Olha, façam essa massa. Se você quiser ela sem chocolate, é só tirar o chocolate e seguir todo o resto da receita, tá certo?